Olá, na aula de hoje vamos para a penúltima etapa do gerenciamento do cronograma, que é desenvolver o cronograma do projeto. Desenvolver o cronograma é o processo de analisar sequências de atividades, as durações, os requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto. O principal benefício dessa etapa é a geração de um modelo de cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do projeto. Esse processo é realizado ao longo de todo o projeto. Assim, podemos dizer que desenvolver o cronograma é um processo iterativo, é usado para definir datas planejadas de início e fim das atividades e também os marcos do projeto, com base nas melhores informações disponíveis. Pode requerer a análise e revisão das estimativas de duração, das estimativas de recursos e reservas de duração, para criar um cronograma do projeto aprovado que pode servir como linha de base para acompanhar o seu progresso. As etapas-chave são definir os marcos do projeto, identificar e sequenciar as alternativas e estimativa de durações. Uma vez que as datas de início e fim das atividades tenham sido definidas, é comum solicitar que a equipe designada para o projeto revise suas atividades atribuídas. A equipe de projeto confirma então que as datas de início e fim não apresentam conflito com os calendários dos recursos ou atividades designados para outros projetos ou tarefas. O cronograma é então analisado para determinar conflitos com relacionamentos lógicos e se o nivelamento de recursos é exigido antes que o cronograma seja aprovado e a linha de base definida. A revisão e manutenção do modelo de cronograma do projeto para sustentar um cronograma realista continuam sendo executadas durante todo o projeto. Aqui podemos observar os elementos do processo desenvolver o cronograma. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, com o plano de gerenciamento do cronograma e linha de base do escopo. Temos os documentos do projeto, os acordos, os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos a análise de rede do cronograma, o método do caminho crítico, a otimização de recursos, análise de dados, com análise do cenário IC, isso acontecer, e simulação, as antecipações e esperas, compreensão do cronograma, sistemas de informação de gerenciamento de projetos, o planejamento ágil de grandes entradas. E como saídas temos a linha de base do cronograma, o cronograma do projeto, os dados do cronograma, os calendários do projeto, as solicitações de mudança, as atualizações do plano de gerenciamento de projeto e as atualizações de documentos do projeto. Nós vamos analisar cada um desses elementos aqui com maiores detalhes na sequência. Primeira entrada seria o plano de gerenciamento do projeto. Esse plano de gerenciamento do projeto, ele é subdividido em plano de gerenciamento do cronograma, no qual identifica o método de elaboração do cronograma e a ferramenta que será usada para criá-lo. E assim também é identificado como o cronograma será calculado. E a segunda entrada seria a linha de base do cronograma, que é a declaração do escopo, a estrutura analítica de projetos, o dicionário da estrutura analítica de projetos, que contenham detalhes sobre as entregas do projeto que são consideradas também para se criar um modelo de cronograma. Os documentos do projeto são compostos pelos atributos das atividades, o qual fornecem os detalhes usados para se criar um modelo do cronograma, a lista de atividades, que identifica as atividades que serão incluídas no modelo do cronograma, as premissas e restrições que são apontadas no registro de premissas, elas podem dar origem a riscos individuais do projeto capazes de afetar o cronograma do projeto. Por isso, elas devem também ser analisadas. E as bases das estimativas.
ou seja, a quantidade e o tipo de detalhes adicionais que suportam a estimativa de duração variam por área de aplicação. Independentemente do nível de detalhe, a documentação de suporte deve fornecer um entendimento claro e completo a respeito de como a estimativa de duração foi derivada. As estimativas de duração contêm as avaliações quantitativas do número provável de períodos de trabalho que serão necessários para completar uma atividade, e isso será usado para calcular o cronograma. As lições aprendidas no início do projeto, associadas ao desenvolvimento do modelo de cronograma, podem ser aplicadas às fases posteriores do projeto, sempre visando melhorar a validade do modelo de cronograma. A lista de marcos contém as datas programadas para marcos específicos. E o diagrama de redes do cronograma do projeto contém as relações lógicas predecessoras e sucessoras que serão usadas para se calcular o cronograma. A alocação da equipe de projeto especifica os recursos que serão designados para cada uma das atividades. O calendário de recursos contém informações sobre a disponibilidade de recursos durante o tempo de duração do projeto. Os requisitos de recursos identificam os tipos e quantidades de recursos exigidos para cada atividade que será usada para criar o modelo de cronograma. O registro de riscos fornece os detalhes de todos os riscos identificados e suas características que afetam o modelo de cronograma. As informações de riscos pertinentes para o cronograma são refletidas nas reservas de cronograma, usando o impacto de risco esperado ou o impacto médio. Também são entradas do processo de desenvolver o cronograma os acordos. Os fornecedores podem ter uma entrada para o cronograma do projeto à medida que desenvolvem os detalhes de como vão realizar o trabalho do projeto para atender os compromissos contratuais. Os fatores ambientais da empresa, nesse caso, seriam os padrões governamentais ou dos setores econômicos e também os canais de comunicação. Em relação aos ativos de processos organizacionais, eles influenciam na metodologia de cronograma, contendo as políticas que regem o desenvolvimento e a manutenção do modelo de cronograma e calendários do projeto.